Olá, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com todos aqueles que creem e aguardam a sua vinda. Que Deus te abençoe. Eu estou fazendo aqui o vídeo do intervalo, né, da soneca da minha filha, que troca o dia pela noite, a gente não consegue dormir direito, toda hora chora, né? Os primeiros dias são assim mesmo. Eu creio que a maioria de vocês sabem e compreendem essa situação. Mas na medida do possível eu vou tentar enviar os vídeos a vocês, amém? Eu gostaria de falar de um ciclo que vivemos em nossa vida, um testemunho que muitos já conhecem, principalmente os mais próximos, de algo que aconteceu em nossas vidas. Isso aconteceu principalmente num momento de extrema correria, né, em minha vida. Eu trabalhava em Valença, divisa com Minas Gerais, professor lá da rede estadual. Trabalhava em Magé também, no município, trabalho até hoje, e pastoreava uma igreja em Coelho da Rocha, São João de Meriti. E nas férias viajava para o Acre. Eu não podia reclamar, tudo acontece da vontade de Deus, e essa era a minha vida naquele momento. E nós não estávamos planejando ter filhos quando em março do ano passado, de 2019, Érica ficou grávida. Isso nos trouxe muita alegria e nos encheu de esperança e de expectativas, o que acontece com várias pessoas. Juntamos as nossas famílias e houve aquela festa, aquele regozijo, aquela alegria, principalmente da parte da minha mãe, que estava desejando, toda vez me pergunta: e o filho, vem ou não vem? Como é que é? Chega ou não chega? Ó, tô ficando velha, tu tá ficando velho também, aquela cobrança que muitos já conhecem. E foi uma alegria tremenda, um prazer incrível ter aquela notícia e falar aquela boa notícia. Mas na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, isso em Valença, né, distante, quase 3 horas do Rio de Janeiro, a minha esposa me liga chorando, dizendo que houve um sangramento e que ela foi ao médico e tinha perdido, né? O parto foi interrompido. E isso nos deixou muito triste mesmo, porque aquilo tinha dado uma esperança muito grande para os nossos corações. E a gente se pergunta, né, por que isso acontece? Por que isso estava acontecendo com a gente? Por que vivemos essa tristeza? E eu saí de Valença muito voado, parece que Deus segurou o volante, porque eu não estava em condições nem de dirigir. Vim chorando de lá até aqui, cheguei, choramos juntos, nos abraçamos juntos. E o médico disse que ia sair naturalmente, né, o feto morto, né, no útero da minha esposa. Só que não saiu. Fomos ao Pedro II e ela teve que passar por um processo chamado curetagem, no qual a retirada, né, a raspagem do útero para retirar, um processo invasivo e triste demais. Triste por quê? Porque enquanto estávamos esperando, né, nas poltronas, aguardando o aborto, né, retirar algo morto do útero da minha esposa, enquanto isso, nas poltronas ao lado, estavam mulheres grávidas prontas a ter os seus filhos, com seus maridos segurando em suas mãos e falando: vai dar tudo certo, meu amor, a gente vai conseguir, e aquela expectativa. E enquanto isso, nós ali, sem esperança, né, com algo morto dentro da minha esposa, né, aquele que seria o futuro filho morto, e aquela situação tão triste, tão difícil, uma das maiores dores que eu passei até o presente momento. Mas interessante é que logo após uns meses ela engravidou novamente e de novo houve um certo receio dessa vez, mas também alegria. E eu disse para minha esposa: não, vai dar tudo certo, Deus está conosco, Ele sabe de todas as coisas. Quando tudo aquilo aconteceu lá atrás, eu pensei: não, Deus faz o que quer, Ele é soberano, Ele é justo. Nós merecemos a condenação do inferno. Quanto mais acontecer reveses e intempéries em nossa vida, o Senhor continua sendo Deus e Ele continua sendo bom em sua soberania. E quando veio a nova notícia, nos alegramos de novo, passamos por tudo aquilo de novo, mas agora com uma esperança ainda maior, confiantes em Deus, que tudo daria certo. E
isso me fez pensar, porque de novo fomos ao Pedro II, ali o hospital em Santa Cruz. E ali estávamos no mesmo lugar que originou em nós uma angústia grande, uma tristeza muito deprimente, né? Uma situação difícil, complexa, e agora nós estávamos para ter a nossa filha. O mesmo lugar, mas uma história diferente. Um lugar de dor, um lugar de tristeza, um lugar de luto. Houve uma nova história que gerou prazer, que gerou alegria, que gerou festa. E assim, nossa filha nasceu no dia 27 de maio, de 2020, um presente de Deus para nós. E através dessa história, desse testemunho, eu quero dizer para você que talvez você tenha vivido lugares de tristeza, lugar de angústia, mas eu quero dizer que Deus tem poder para de um mesmo lugar fazer uma história diferente. Ele tem poder para escrever uma nova história na sua vida, para transformar a sua tristeza em alegria, o seu luto em festa, a sua angústia e dor em prazer, porque Ele é o Todo-Poderoso e o poder está nas mãos dEle. Ele é a nossa misericórdia. E eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos do Evangelho de João, capítulo 5, que fala de um homem também que passa algo sofrível, algo difícil em sua vida, mas ele encontrou a misericórdia e a sua história foi transformada. Essa história está no Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 5, a cura de um paralítico, aquele do tanque de Betesda que você deve conhecer. Versículo 1 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa história. Isso se passa no contexto da cultura judaica. Com certeza, nesse período estavam indo à festa dos tabernáculos e Jesus subiu para Jerusalém. E havia um lugar, um tanque chamado Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Mas o interessante é que nessa casa de misericórdia, aqueles contemporâneos acreditavam que no movimentar das águas daquele tanque, o primeiro que se lançasse ali era curado. Eu não sei se isso era verdade ou mentira, ou eles acreditavam que isso acontecia, não fica claro no texto. Mas há ali um homem que há 38 anos passa um problema terrível. Ele não consegue se locomover. É um paralítico. Hoje, essa situação já é difícil para aqueles que são paralíticos de alguma forma, mas hoje tem uma ajuda do INSS, hoje tem um certo apoio do governo, políticas de acessibilidade, se bem que no Brasil isso ainda é um pouco incipiente, mas nesse momento, quem sofria um mal desse tipo vivia na miséria, vivia a mendigar. E esse homem está nessa situação de vergonha, de limitação, sem se locomover, sem ter liberdade de ir e vir, de ir aonde quer ou não. E é parecido com o momento que nós estamos vivendo. Mas 38 anos e nada mudou. 38 anos nessa situação
vergonhosa, nessa limitação física que o tanto devia entristecê-lo. E o pior ainda, no lugar conhecido Casa de Misericórdia, esse homem não encontrou misericórdia. Não havia ninguém que o pegasse, que o levasse e o colocasse naquele poço. Não tinha ninguém. Talvez muitos ali fossem ajudados por familiares, fossem ajudados por amigos, mas esse homem não tinha ninguém por ele. E ele não conseguia ir até aquelas águas e ser curado. Isso é muito triste no texto. Talvez você também passou por diversos lugares e não encontrou misericórdia. Talvez até mesmo esses lugares são lugares religiosos. Mas mesmo nos lugares religiosos, você não encontrou misericórdia. Talvez você esteja passando algo que é uma dor inenarrável, uma dor indizível, um problema que você não consegue exprimir, que você não consegue pôr para fora e compartilhar isso com outras pessoas. Mas eu quero dizer para você que apesar de você de alguma forma pensar que você está sozinho, que não há ninguém por você, que ninguém entende a sua dor, eu quero dizer para você que há quem entenda. O homem de dores entende o que você está passando. Jesus Cristo sabe, Ele conhece as tuas dores, conhece os seus problemas e Ele é a misericórdia de Deus para a sua vida. A misericórdia não estava em Betesda, a misericórdia não era Betesda, mas ela foi até Betesda e alcançou aquele homem. Talvez o lugar que você esteja ocupando tenha sido um lugar de dor. Talvez há um longo tempo você tenha passado algo em sua vida e não vê esperança de se livrar disso. Mas aquele que é a misericórdia encarnada está falando contigo nesse momento, que Ele tem poder de salvar a sua vida, Ele tem poder de te curar, Ele tem poder de te libertar e de escrever uma nova história na sua vida. Apesar de estar no mesmo lugar, Ele tem uma história diferente para você. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, porque Ele continua nos dando esperança. Que a esperança do Senhor não morra em sua vida. Que você continue crendo que Ele pode mudar e reescrever a sua história. Talvez tenha passado um longo tempo. Esse homem estava há 38 anos nessa situação terrível. Mas bastou um dia encontrar com Jesus e ser curado. Tenha esperança, porque esse dia pode estar próximo na sua vida. Não perca esperança. Talvez você tenha se sentido limitado nos últimos dias, triste, incapaz. Talvez você tenha sido anulado pelo inimigo. Talvez você esteja atrofiado na sua esperança, na sua vida. Parece que a sua vida não anda. Parece que você está numa situação em que se encontra preso, em que a sua vida não avança. E talvez você tenha tentado outras coisas, em lugares de religião, em lugares místicos, tentar resolver os problemas da sua vida. Mas eu quero dizer que a misericórdia de Deus está caminhando em sua direção e está perguntando a você: queres ser curado? Queres ser curada? A misericórdia de Deus me alcançou, porque eu não era digno. Apesar de ter vivido um momento difícil, complicado, outras pessoas viveram coisas piores. Eu não sou hipócrita nessa parte, nem me fazendo de vítima. Mas eu não podia apontar Deus e falar: Deus, por que você fez isso comigo? Não é justo. Porque, irmãos, você também que está assistindo, nós éramos dignos de coisa pior. Éramos dignos da condenação do inferno. Como não pode acontecer coisas, reveses, intempéries na nossa vida, mas elas podem vir sobre nós, nos assolar. Merecíamos coisa pior, mas essas coisas acontecem. É para a nossa fé ser fortificada, para a sua fé ser fortalecida, para que você diga: apesar da minha dor, eu continuo temendo o Senhor. Apesar da minha dor, eu continuo crendo que o Senhor tem poder e que Ele é soberano. Irmãos, quando entendemos a nossa miserabilidade, a nossa pecabilidade,
a nossa torpeza, a nossa sujeira e a nossa incapacidade de ser pessoas boas. Entendemos que Deus é soberano para fazer o que quiser das nossas vidas, mas mesmo assim, com a sua misericórdia, Ele tem nos transformado, Ele tem chegado até nós, e esse homem presenciou a misericórdia de Deus, encarnada em homem, nascido de mulher, encontrá-lo e transformar a vida dele para sempre. No mesmo lugar que talvez por um longo tempo, ele estava doente há 38 anos, ele viu grande tristeza e dor. Agora ele vê uma história diferente. Ele pega o seu leito e anda. Ele não está mais travado. Ele não está mais preso pelo medo, pela dor, pelos problemas, pelos traumas, pelas doenças. Nada pode impedi-lo mais de caminhar, porque a misericórdia de Deus o alcançou e a misericórdia de Deus quer te alcançar também, quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. O Senhor Jesus quer que você volte a caminhar, o Senhor Jesus quer que você volte a andar em direção para Ele, ter a sua vida transformada, porque Ele tem poder. Não desista. Esse homem esperou 38 anos, mas num dia a sua vida foi transformada. Continue crendo, aguente firme, porque de uma hora para outra, Jesus pode decidir curar as tuas feridas, destravar os seus pés, destravar as suas mãos, destravar a sua boca, dos seus ouvidos, limpar a sua mente, te libertar disso que está te travando no lugar que você está e escrever uma história diferente em sua vida. Assim também como eu vivi naquele hospital, no mesmo lugar de pranto, de dor. E hoje eu provo a misericórdia de Deus com a minha filha nascendo naquele mesmo lugar. Deus tem poder também para na sua vida fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você espera, daquilo que você pensa. Que Deus, o Todo-Poderoso, a misericórdia encarnada, continue derramando a bondade dele sobre a sua vida. Que a paz de Cristo abunde na sua casa e transborde do seu coração. No mesmo lugar, uma história diferente. Jesus Cristo tem poder. Amém.